Eu ingressei no mercado segurador, sem o mercado segurador saber que eu tinha ingressado nele. Eu comecei em seguros de verdade em 1976. Eu me formei na Faculdade de Direito lá de São Francisco em 76 e com um grupo de amigos abrimos um escritório de advocacia. E por questões as mais pessoais possíveis, inclusive de amizade, de paz, o pai de um sócio meu tinha as melhores relações do mundo com o Laudo Natel, que na época era da Sul América, e nós começamos a advogar para a Sul América, no óbvio, na batida de automóvel. Meu pai, nessa época, era diretor da Johnson & Higgins, que era uma das principais corretoras de seguros do Brasil, para riscos especiais, e me apresentou para o pessoal da Universal de Seguros e da Commercial Union. E nós começamos desse jeito advogando para seguros. Foi o meu ingresso, minha primeira aproximação com a área. Em seguida, em 78, eu fui morar na Alemanha, fui fazer pós-graduação, voltei, fui de novo para a Alemanha a segunda vez para estudar seguro, e daí para frente eu nunca mais saí. Seguro é meio, como dizia o Jorge Amado no Terras do Sem Fim, o cacau tem visgo, e o visgo gruda no seu pé, você volta sempre para Ilhéus. Seguro é a mesma coisa, você tenta sair de seguro, você não sai de seguro. Quem começou em seguro, morre em seguro e é inútil tentar fazer outra coisa. É um conselho que eu dou, se você está em seguro, não procure sair do mercado porque você vai voltar. Em 76, na época de advocacia de seguro, eu tinha contato com os executivos das seguradoras. Seguradora, na época, tinha dono. Quer dizer, você tinha um acionista que mandava na companhia e a companhia obedecia o que ele dizia. Você tinha algumas companhias multinacionais que tinham só executivos. Mas você pegava uma Paulista, tinha dono, Sul América tinha dono, a Marítima tinha dono, a Indiana tinha dono e assim sucessivamente. Atlântica Boa Vista tinha dono, Finasa tinha dono, todo mundo tinha dono. E o dono mandava, o dono exigia que a companhia funcionasse de acordo com as convicções dele, dono. E isso fazia as companhias terem algumas particularidades muito vinculadas à organização ou à pessoa que realmente mandava nela. Era um mercado onde você conhecia todo mundo, você chamava todo mundo pelo nome e um mercado curioso, porque apesar de ser um mercado muito menor, era um mercado muito mais técnico. O pessoal que trabalhava com seguros naquela época conhecia seguros muito melhor e muito mais profundamente do que o pessoal que trabalha com seguro hoje. Você vai dizer, bom, isso é um contrassenso, aquele mercado era um mercadinho pequenininho, era um mercado que tinha o monopólio do IRB. É verdade, era um mercado pequenininho, era um mercado que tinha o monopólio do IRB, o IRB mandava bem. Invariavelmente, o IRB protegia o segurado em vez de proteger a seguradora, fazia as regulações de sinistros serem extremamente corretas, o que hoje em dia nem sempre acontece, é uma coisa delicada, e você tinha muito ex-irbiário que ia para as áreas técnicas das seguradoras e esse pessoal formava os funcionários daquela companhia e você aprendia seguro, você passava a conhecer seguro. Aí tinha inclusive uma publicação extremamente importante na época, que eram os manuais técnicos de seguros. Hoje em dia as netas do Humberto Roncarati, que foi quem fez isso, continuam com a editora Roncarati, continuam com produtos nessa linha, produtos eletrônicos fantásticos, produtos por internet fantásticos e importantíssimos, como os manuais eram, mas você lia o manual, você aprendia, quer dizer, você tinha uma tarifa de incêndio, você tinha que saber o que era incêndio. Você tinha uma tarifa de automóvel, você tinha que conhecer aquela tarifa. Eu participei de algumas coisas extremamente curiosas, porque quando eu voltei da Alemanha, eu acabei entrando no grupo da Internacional de Seguros com a missão
de ser o brasileiro em alguns grupos internacionais que estavam vindo para cá, basicamente a hoje HDI, a Zurich e a Factory Mutual. Eu era o brasileiro do grupo que trouxe essas companhias para o Brasil e acabei diretor da hoje HDI, na época Hannover Internacional. E nós éramos uma companhia alemã completamente desconhecida, associada com a Internacional. Você já tinha a Allianz associada com a Bradesco, você tinha a Gerling, que era uma companhia importantíssima, hoje em dia faz parte do grupo HDI, associada com a Sul América, e você tinha uma outra companhia chamada Colônia Nordstern, que era associada com o Banco do Paraná. Então nós tínhamos que chegar mordendo pela borda e, por tecnologia da companhia na Alemanha, nós sabemos, vamos entrar em responsabilidade civil e seguros garantia, que eram coisas absolutamente inéditas. Isso me permitiu, junto com o Walter Polido, que na época era um funcionário do IRB aqui de São Paulo, fazer a primeira apólice de responsabilidade civil produtos com indenização em dólar. Você não podia ter a apólice em dólar no Brasil. Então era uma apólice curiosíssima, porque era uma apólice em OTN. OTN eram as obrigações do Tesouro Nacional, que tinham uma correção que seguiam mais ou menos a paridade do dólar. O trabalho que deu para a gente fazer essa apólice foi fantástico, foi fantástico. E o Walter e eu tivemos que estudar profundamente responsabilidade civil para poder encaixar isso. Pois no seguro garantia, nós acabamos fazendo os seguros garantia das usinas nucleares, da montagem das usinas nucleares em Angra dos Reis. E chegou um momento que o pessoal que estava montando não tinha mais garantia para permitir os contratos de contra-garantia. Nós acabamos fazendo uma engenharia, e o IRB concordou, absolutamente fascinante, onde nós usávamos a matéria-prima que ia ser empregada na construção da usina, como garantia para a construção da usina. Então você tinha chapas de aço, máquinas, equipamentos, aquilo tudo era dado em garantia para você ter o contrato de contra-garantia e isso poder girar. Então era um mercado que você tinha capacidade de desenvolver produtos, de fazer coisas absolutamente fascinantes, e do outro lado você tinha um parceiro, curiosamente, muito mais aberto. Apesar de, na época, o IRB não falar com o corretor, o IRB não sei o quê, o IRB, a hora que você chegava com uma coisa inteligente para ele entrava de cabeça e ia junto. Isso permitia alguns desenhos extremamente sofisticados, ainda mais para um mercadinho daquele tamanho. O cenário hoje é um cenário de ressaca. Ressaca do quê? Ressaca da abertura do monopólio do resseguro, do fim do monopólio do resseguro. Quando se abriu o resseguro, todo mundo disse, isso vai ser uma festa, nós vamos ter competitividade. Não foi isso que aconteceu. As resseguradoras locais que se instalaram no Brasil, em vez de trazerem tecnologia moderna, produtos modernos, produtos de ponta, acharam muito mais fácil copiar o que o IRB fazia antigamente. Então hoje você não tem mais criatividade nenhuma. Você tem produtos mais ou menos padronizados, onde a seguradora diz, eu não posso fazer nada diferente porque a resseguradora não deixa. Aí você vai falar com a resseguradora, diz, não sou eu, é a seguradora. Fica um chutando a canela do outro e a verdade verdadeira é que o mercado está devendo muito apólices modernas para a sociedade brasileira. Quer dizer, nós não temos um avanço qualitativo das apólices brasileiras na mesma proporção que nós tivemos o crescimento do mercado, que saiu de 0,7%, 0,8% do PIB para 6,5%, 7% do PIB. Quer dizer, nós crescemos muito, mas nós crescemos muito em produtos que precisam ser profundamente revistos. O próprio seguro de automóvel brasileiro, ele serve para um determinado tipo de veículo. Tanto que só 20% da frota, mais ou menos, tem seguro, 80% não tem seguro. Não tem seguro por quê? Porque não tem um produto que atenda essa necessidade. O seguro de vida brasileiro é o seguro de vida em grupo desenvolvido na década de 60, sem qualquer aperfeiçoamento, sem qualquer modernização, sem qualquer sofisticação. Você pega os seguros residenciais, você tem cobertura para incêndio, cobertura para danos elétricos com restrições e as outras coberturas todas que são oferecidas, assim, com estardalhaço, não servem para absolutamente nada em relação ao risco que o brasileiro realmente tem. Você não tem, por exemplo, cobertura para danos causados pela água.
Tá, choveu, todo ano chove, você olha o Rio Grande do Sul, no inverno está embaixo d'água, e você não tem cobertura para enchente, nem para alagamento, nem para inundação. Você não tem cobertura para deslizamento de morro, quer dizer, você olha a região de Petrópolis, você lembra o que aconteceu. Então, isso, nós, desde os produtos mais simples, nós estamos devendo muito para a sociedade brasileira. Minha trajetória atual é uma continuação da minha trajetória inicial, quer dizer, eu comecei advogado, durante alguns anos eu fui ser executivo de seguradora, fui diretor da Hanover, aí montei uma corretora, surpreendentemente, uma corretora onde eu me diverti muito e ganhei bastante dinheiro e fiz coisas assim absolutamente inacreditáveis na época. Eu fui o primeiro corretor brasileiro a entrar na conta da Volkswagen, ou numa conta da Volkswagen, o que deixou o pessoal da VVD Palace bastante irritado comigo. Mas um dia eu olhei bem aquilo e disse, dá para a gente entrar mordendo a borda. E a Itaú Seguros, naquela época, não participava da apólice da Volkswagen. Eu fui falar com o Paulo Botti, que era o vice-presidente técnico. Disse, Botti, nós temos como entrar na Volkswagen. Vamos nessa? Ele disse, vamos. E fizemos, e a Itaú foi de uma correção fantástica comigo. Fantástica. Eu tenho que fazer um elogio, porque eu desenvolvi a apólice, eu desenvolvi a cobertura. Eu disse, olha, a gente vai fazer assim, 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 isso dá certo. A Itaú nunca abriu essa condição de seguro para nenhum outro corretor. Isso no mercado brasileiro é quase que impossível você imaginar. Mas eu tive outras experiências com a Itaú, curiosíssimas. Entramos na conta da Ford, conta de funcionários da Ford, o que deixou as corretoras americanas uma fúria. Isso tudo um belo dia eu disse, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que eu gosto, o que eu sei, que é ser advogado e ser consultor de seguros. Por uma questão ética, desmobilizei a corretora inteira, passei o que eu tinha de produção para outros corretores e aí montei meu escritório de advocacia e tenho um escritório que é muito bem conceituado, a minha equipe é muito boa, não sou só eu. Hoje nós somos 28 pessoas, já chegamos a ser 70 e descobrimos que estávamos no caminho errado, brecamos, reduzimos, reorganizamos o escritório, hoje em dia são 20 e tantas pessoas. E tem toda uma parte de jornalismo e de outras atividades que eu desempenho e que estão aí. Quer dizer. Em 1987, para ser exato, no dia do meu aniversário, em 20 de agosto de 1987, eu publiquei meu primeiro artigo sobre seguro. E por que eu publiquei o primeiro artigo sobre seguro? Porque eu descobri que ninguém conhecia o que era seguro, porque ninguém na imprensa sabia que existia uma coisa chamada seguro com um pouco mais de sofisticação. Eu disse, eu vou escrever, eu já tinha alguma prática de escrever, eu sou de uma família de jornalistas, de uma família de intelectuais, eu escrevia relativamente bem. Eu liguei para um primo meu, para o Júlio César Ferreira de Mesquita, que era diretor do Estadão, e disse, ô Julinho, se você deixar, eu começo a escrever sobre seguro, porque ninguém nunca fez isso e tem que se contar o que é. E ele me deu uma coluna semanal, eu fiquei no Estado até 89. Em 89 eu mudei para a Folha, o que foi uma mudança extremamente curiosa e interessante. Então aquilo dizia, bom, se ele está fazendo isso, ele deve ser bom, porque senão ele não sairia do jornal da família dele para o outro grande jornal de São Paulo. E eu fiquei na Folha durante muito tempo, com um espaço muito importante, que era a Opinião Econômica. Eu escrevi uma vez por semana na Opinião Econômica da Folha. Por conta de eu escrever na Folha, você vê como o mundo é curioso, eu comecei a ser lido pelos diretores do Estadão, que enquanto eu escrevia no Estadão não me liam muito, porque eu era da família e tal, então não precisa ler, deixa. E começaram a ler o que eu escrevia. E por conta de ler o que eu escrevia, eu acabei me aproximando muito de um outro primo, o João Lara Mesquita, que era o diretor da Rádio Eldorado, hoje Rádio Estadão. Eu disse, ô João, vamos montar um programa de rádio sobre seguro. Eu disse, mas como? Não, um programinha curto, papapi, papapi. Eu disse, vamos, eu te dou o espaço. Aí fez um programa de rádio. Em seguida, o irmão do João, o Fernão Lara Mesquita, que era o diretor do Jornal da Tarde, me procurou e disse, olha, você quer escrever para o Jornal da Tarde também? Eu disse, eu quero. Aí era uma coisa curiosíssima, eu escrevia sobre seguro para a Folha e escrevia sobre qualquer outro assunto, eu tinha uma coluna de assuntos gerais no Jornal da Tarde. Na rádio,
Em seguida, eu montei um programa de entrevistas, que foi muito bem. Na sequência, eu criei a Crônica da Cidade, que vai ao ar até hoje, todos os dias, da mesma forma que o Seguro. E em seguida, eu fui convidado para ser o âncora do Jornal do Fim da Tarde da rádio. Isso me deu uma experiência absolutamente fascinante. E em 1992 eu comecei a Crônica da Cidade, que está no ar até hoje, e em seguida eu virei o âncora do Jornal do Fim da Tarde. Isso me deu uma experiência de vida, me fez rever como é que se estudava política, economia, história, essa coisa toda. E foi um período absolutamente fascinante, porque de eleição para presidente, a Copa do Mundo, eu participei de mais ou menos de tudo na programação. Você imagina, eu transmiti a Copa do Mundo dos Estados Unidos pela Rádio Eldorado, que não tinha futebol. Então era uma transmissão muito curiosa, porque nós assistíamos o jogo pela televisão e passávamos para o ouvinte mais ou menos o que estava acontecendo, numa linguagem tipicamente nossa, uma linguagem na época até bastante informal. Por exemplo, eu nunca vou me esquecer que eu queria dar de presente para o melhor jogador da seleção brasileira uma caixa de sorvete de cajamanga que viria em lombo de jegue de Pernambuco para São Paulo. Então, tinha coisas desse tipo, tinham piadas. Foi uma época muito interessante. Hoje em dia eu tenho a coluna de segunda-feira de Seguro no Estado, tenho o programa de seguro e a crônica diariamente na Rádio Estadão, e tem um programa de seguro diário também, com 6 entradas na programação diária, na Band News TV. Um dia eu cheguei à conclusão que a rádio não tinha um programa de entrevista mais consistente na parte da manhã. Esse programa chamava Contraponto, e eu colocava eu e 2 convidados. 2 convidados não necessariamente antagônicos, mas mais complementares. Então, eu fiz alguns programas curiosíssimos. Eu fiz um programa que de um lado tinha o Delfim Neto, do outro lado tinha o José Genuíno, de um lado tinha o padre Júlio Lancelotti, do outro lado tinha a Marta Suplicy. Então foi um programa muito bom, mas chegou uma hora que eu comecei a ficar com o programa demais. Quer dizer, eu tinha a crônica, eu tinha o seguro, tinha a crônica, virei âncora, ainda um programa de entrevista, era muita coisa para uma rádio só. E nós decidimos, na época, cortar o programa de entrevistas. Hoje em dia eu concentrei muito, eu era vice-presidente do Conselho de Administração do CIEE e era irmão mesário da Santa Casa. Eu saí do CIEE e hoje em dia eu sou o secretário da Santa Casa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu sou um dos 5 integrantes da mesa que administra a Santa Casa de São Paulo. Você tem o provedor, o vice-provedor, o tesoureiro, eu, que sou o secretário, e o diretor superintendente, que é o único contratado e é quem toca a parte executiva do hospital. Então, o meu trabalho, a minha dedicação ao terceiro setor hoje em dia está muito focado na Santa Casa. Depois eu participo de mais uma série de organizações menores, mas participo muito mais como conselheiro ou como contribuidor do que como trabalho mesmo. Meu trabalho é na Santa Casa e dá muito trabalho. Eu devo ser de umas 10 ou 12 academias por aí, mas com participação mais concreta você tem a ANSP, que eu sou presidente do Egrégio Conselho, você tem a Academia Paulista de História, que eu era diretor, hoje em dia eu sou só integrante. Você tem a Academia Paulista de Letras Jurídicas, que eu sou conselheiro, e você tem a Academia Paulista de Letras, que é sem dúvida nenhuma a mais importante de todas, e que eu sou o presidente no 2º mandato. No fim do ano eu saio e que venha outro me substituir, porque 2 mandatos é de bom tamanho. É muito complicado você falar de 50 anos num país como o Brasil, um país que de repente você acha que foi e, como diria o samba, nós enganemos vocês, olha nós aqui outra vez. Quer dizer, não foi coisa nenhuma, a gente engata uma macharré louca e volta tudo que andou para frente, volta para trás. Eu não acredito que haja possibilidade do Brasil voltar a ser o que o Brasil foi antes do Plano Real.
antes de 94, quer dizer, nós voltamos 20 anos no tempo. Nós tínhamos uma hiperinflação, nós tínhamos uma situação política ainda, a democracia era uma coisa muito incipiente, a gente vinha de um processo de força, de um regime mais forte, eu não gosto de chamar de ditadura, porque nós não tínhamos ditador, nós tínhamos um sistema que, ao contrário do que muita gente diz, fez muita coisa para o Brasil ser o que é hoje, e que não é melhor porque os nossos gloriosos políticos, depois que se transformou o país numa democracia, pioraram coisas que já tinham antes muito boas. Mas o fato é que seguro, se você pegar o seguro da década de 80, você não imaginaria o mercado brasileiro como ele é hoje em hipótese nenhuma. Não dava, quer dizer, você tinha uma inflação subindo, você tinha o monopólio do IRB, você tinha uma SUSEP muito mais do papel do que na prática. Aí devagarzinho a SUSEP foi ganhando corpo, o IRB foi se abrindo, o mercado foi se abrindo e nós, de ponto qualquer coisa, transformamos para 7%. Eu acho que o curto prazo do mercado, quer dizer, quando eu digo curto prazo, 2014, 2015, serão anos complicados. Não digo que serão anos que o mercado vai perder dinheiro, que o setor vai perder dinheiro, mas várias companhias terão dificuldades. Por que terão dificuldades? Porque nós temos uma sinistralidade na carteira de automóvel permanentemente crescente, subindo, e subindo não só o roubo, mas subindo também a batida, porque nós temos uma massa muito grande de novos motoristas que antes não andavam nem de bicicleta e que de repente tem um automóvel que anda 140, 150 por hora e o primeiro poste que vê na frente ele sobe, que não conhece regras de trânsito, que tem, por deficiências da educação brasileira, tem uma educação rudimentar, quer dizer, uma educação que, muito por culpa dos políticos, levar vantagem em tudo, se transformou em regra, portanto eu posso fazer o que eu quero, eu vou entrar à direita, mas eu vou pela pista da esquerda, porque lá na frente eu entro à direita, tanto faz, eu vou parar o trânsito inteiro, mas eu faço isso, e isso aumenta evidentemente a sinistralidade. Nós temos um processo que me preocupa muito, que é a inflação subindo e no limite da meta para cima, e só não está mais alta porque o governo segura os preços administrados, como o principal deles é o combustível e passagem de ônibus. Isso para a segura é muito ruim. Por quê? Porque uma parte grande do dinheiro da seguradora vem do investimento do prêmio no mercado financeiro. Isso minimiza o resultado negativo do sinistro. Quando a inflação come uma parte dessa remuneração e o sinistro está subindo, essa conta não fecha. Então, eu acho que 2014 vai ser um ano complicado. E como eu ouvi de alguns dos principais banqueiros do país e alguns dos principais especialistas em economia do país, a única certeza que nós temos é que 2014 vai ser melhor que 2015. Então, o quadro do ano que vem é um quadro preocupante também. Se você me disser ao longo prazo, não sei se 50 anos, 10 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo, eu sou extremamente otimista e explico por quê. Em algum momento dessa entrevista nós já falamos. A frota segurada brasileira é de 20% dos veículos. Eu não acho que nós vamos segurar 100% dos veículos, mas a gente pode perfeitamente segurar 50% dos veículos. Ou seja, nós temos capacidade de mais do que dobrar o seguro de veículo. À medida que o país for se sofisticando, se civilizando, se tornando um país mais moderno, a responsabilidade civil do veículo passará a ser um dado muito importante. Hoje em dia você pega o seguro do carro, o sujeito quer o seguro do casco. Quanto vai ter de responsabilidade civil? Ou para o passageiro, tanto faz. Para o casco ele quer tudo. Isto tende a mudar e a responsabilidade civil deve crescer e esta pode atingir tranquilamente 80% da frota, da mesma forma que o seguro para o passageiro do veículo. Nós temos por baixo, eu não tenho dado atualizado hoje, há coisa de 8 anos atrás eram 17 milhões, vamos dizer que tenha melhorado um pouco, hoje tem 15 milhões, mas são 15 milhões de residências sem qualquer tipo de seguro. Por mais barato que o seguro de uma residência seja, 15 milhões de residências é um mercado potencial muito importante. Eu não estou falando de barraco de favela, estou falando de residência.
Quer dizer, então é um potencial de crescimento imenso. A imensa maioria das empresas brasileiras, se tiverem seguro de incêndio, é muito. E provavelmente não tem nem isso. Imagina seguros para estoques, seguros de responsabilidade civil, seguros para capital de giro, seguros para operação. Enfim, tem toda uma gama de seguros a ser explorado no universo empresarial. Os seguros de vida, vamos muito mais seguros de vida, os seguros de pessoa, vai passar por uma transformação brutal. Não é possível você continuar com o seguro de vida em grupo e com o PGBL e o VGBL como produtos extremamente modernos. São produtos extremamente primitivos, eficientes, não estou discutindo que sejam eficientes, que cumpram uma função social da maior importância, que tenham sido desenvolvidos de forma muito inteligente quando foram desenvolvidos, mas eles já comportam modernizações que permitem você dobrar, pelo menos, o seguro de pessoas. Você tem a questão da saúde e os planos de saúde privados, que hoje já representam 60% do dinheiro investido na saúde no país, mas que atendem apenas 50 milhões de brasileiros. Quer dizer, nós temos 200 milhões de brasileiros, um quarto tem plano de saúde privado. 3/4 não tem o SUS. Eu acho que do jeito que está o plano de saúde privado é um produto insustentável, em algum momento ele quebra. Mas se fizer algumas correções importantes na lei dos planos de saúde privados, eles têm um espaço fantástico para crescer. Capitalização, enquanto o brasileiro achar que está enganando a empresa de capitalização, porque 2 anos depois ele não ganhando sorteio, ele recebe uma parte do dinheiro de volta, está com o futuro mais do que garantido. Então, por razões absolutamente técnicas de ordem de macroeconomia e de desenvolvimento social, eu sou extremamente otimista e deixei para o fim para falar de um campo, porque eu acho que é um campo da maior importância, que é o seguro para o agrobusiness brasileiro. O Brasil é hoje, indubitavelmente, um dos países mais eficientes no campo da agricultura. Nós somos grandes plantadores de soja, com competência para competir com os Estados Unidos ou com quem quiser. Somos dos maiores produtores de carne, com competência para competir com quem quiser. E em tudo isso nós não temos um seguro moderno. Nós temos seguros da década de 1960, que eram seguros da década de 50, importados dos Estados Unidos para o Brasil pela COSESP. Isso tem que passar por uma mudança fundamental. Primeiro, para dar para o agricultor brasileiro a proteção necessária para ele saber que ele pode correr risco. Porque qual é o problema do agricultor brasileiro? Diz, bom, eu preciso ter um capital porque eu planto, dá uma geada, eu perco tudo e não vou chorar para quem? Para o bispo? Não resolve. Então, ele precisa ter uma garantia. Essa garantia é o seguro de renda, que é a grande reivindicação deles, e que tem que vir, uma questão de tempo, mais 2, 3, 5, sei lá quantos anos, mas que chegará. E junto com este seguro, você tem toda a cadeia do agrobusiness que não é segurada. Quer dizer, você tem as fazendas, que não tem seguro nenhum, você tem as construções e as benfeitorias, que não tem seguro nenhum, você tem as máquinas e equipamentos, que tem seguro garantindo apenas o financiamento, o banco, quer dizer, não é um seguro inteligente, não é um seguro moderno, você tem todos os seguros de pessoas, do pessoal que trabalha no campo, você tem toda a cadeia de armazenamento e transformação desses produtos, que também não tem seguro nenhum. Quer dizer, você tem um potencial de crescimento no mercado brasileiro espantoso, espantoso. Eu sou extremamente otimista e vou além. Para o curto prazo, seguradora que quiser ganhar dinheiro, comece a repensar essa história de não aceitar o chamado risco declinável, porque se você fizer uma política de aceitação inteligente, o risco declinável se transforma num belíssimo produto. Eu podia dizer que essa frase é minha, não é? Essa frase é a frase que fez o Warren Buffett entrar em seguro, e quem disse a frase foi um general americano, que era o presidente de uma seguradora, que fazia os seguros dos veículos dos militares norte-americanos. E que o Buffett comprou. A companhia dele, lá, Berkshire Hathaway, comprou essa seguradora. Então, você está louco? Eu disse, não, eu não estou louco. Eu conversei com o general falou uma coisa que é absolutamente correta. Não existe risco bom e não existe risco ruim. Existe risco mal aceito. A hora que você pegar um risco
por pior que seja, que você acha que é ruim, mas você fizer uma apólice pensando naquele risco, no que precisa ser coberto naquele risco, ele fica um risco bom. Isso as seguradoras brasileiras hoje estão fazendo com uma violência das cataratas do Iguaçu. Tem de seguro mal contratado, seguro mal feito, seguro mal dimensionado, é impressionante. Impressionante. Se elas pararem de fazer seguro desse jeito, passarem a fazer seguro como seguro era feito há 30 anos atrás, quer dizer, analisando o risco, vendo qual é a política de proteção contra incêndio, o que ele tem de equipamento contra incêndio, tem porta-corta-fogo, as plantas são uma longe da outra, tem bombeiro perto, tem sprinkler, quer dizer, a hora que elas levarem isso em conta, e isso está completamente esquecido, hoje em dia são dados de descontos comerciais, a hora que elas puserem isso, não tem risco declinável. Vão ter seguros que você não aceita, porque o segurado não quer tomar as providências necessárias para fazer o seguro direito. Mas não existe mais o conceito de plástico é ruim ou a indústria de madeira é ruim. Plástico pode ser bom, indústria de madeira pode ser bom. É uma questão de você ter o produto certo para aquele determinado tipo de risco. Então, eu sou muito otimista. Estude seguro. Aprenda seguro. Descubra os pressupostos básicos que fazem o seguro ser o que o seguro é. Seguro não caiu do céu, seguro não tem 200 anos, seguro tem 4.000, quase 5.000 anos. Na Mesopotâmia, você já tinha operações de seguros muito parecidas com o seguro moderno para proteger as caravanas que transportavam mercadorias entre as cidades, entre os países, e que precisavam proteção porque tinham ataques de bandidos, tinha ataques de feras, tinha doenças, tinha perdas por inundação, por seca. Isto tudo já tinham conceitos baseados no mutualismo e na divisão do prejuízo de uns poucos por todos, extremamente parecidos com o seguro moderno, e que ninguém conhece hoje em dia. Se você explicar eu diria para você, mais da metade dos executivos de seguros hoje não sabem o que é mutualismo. Mas, estamos baseados no mutualismo. Mas você diz, e o que é o mutualismo? Ele olha para você, mutualismo é mutualismo. Você diz, mas explica, o que é o mutualismo? Para que serve o mutualismo? Por que você não pode misturar prêmio de automóvel com prêmio de incêndio? Por que os mútuos têm que ser diferentes e isso chamam carteiras? Não sabe, não tem ideia. Se você disser para ele por que tem um limite técnico, ele vai dizer, porque a SUSEP manda. Isso não é resposta. Quer dizer, a SUSEP manda porque tem uma razão para a seguradora poder assumir até um determinado volume, um determinado tipo de seguro. Quer dizer, então estudem seguro, aprendam o que é seguro, aprendam que, isso que eu vou dizer é surpreendente, aprendam que seguradora recebe prêmio, mas paga sinistro. Eu já ouvi diretor de seguradora me dizer que ia pagar prêmio. Não estou falando juiz é absolutamente comum. Estou falando diretor de seguradora me dizer que não ia pagar o prêmio para o segurado. Eu disse, você não tem que pagar prêmio, você tem que pagar indenização. Então, estudem seguro, aprendam o que é seguro. Seguro é uma ciência fascinante que mexe com tudo que existe sobre a Terra com interferência humana. Você vai aprender direito de família, você vai aprender sociologia, você vai aprender direito de empresa, você vai aprender meio ambiente, você vai aprender noções de sustentabilidade, você vai aprender tudo e vai aprender ganhando dinheiro. E a hora que você aplicar isso na sua seguradora, você vai ganhar dinheiro. Eu não sei se eu posso dar um exemplo de seguradora bem-sucedida, mas pegue o exemplo da Porto Seguro. Porto Seguro, quando foi feita, quando começou, quando o Jaime lá atrás começou ela, era uma companhia pequenininha, meia que perdida num universo de companhias muito mais importantes do que ela, e o Jaime Garfinkel inventou o produto mais bem sucedido do mercado segurador brasileiro, que é o seguro de automóvel. Por que ele fez isso? Porque ele queria? Não, porque ele não conseguia entrar nos outros ramos, porque ele não tinha tamanho nem tradição para concorrer com as seguradoras mais importantes. Ele pegou um produto que ninguém queria e transformou esse produto no grande sucesso do mercado segurador brasileiro e no responsável pelo mercado ser o que é hoje. Por que ele fez isso? Porque ele estudou seguro, ele estudou o negócio, ele aprendeu como é que funciona, ele descobriu as sinergias envolvidas na cadeia do seguro de veículos,
ele fez, a Porto Seguro hoje em dia é muito mais do que uma seguradora de veículos. Ela usa o seguro de veículos para uma série de outras atividades, que hoje em dia tem até telefone celular. Quer dizer, se você olhar... Então, faça a lição de casa. Estude as possibilidades. Eu não estou dizendo que você tem que fazer seguro de automóvel, porque está feito. Mas e o seguro de responsabilidade civil? Será que está bem feito? O seguro de risco de engenharia, será que está bem feito? Os seguros de garantia, será que estão bem feitos? E não precisa inventar muito, não. Vai olhar o que acontece lá fora, estude o que acontece lá fora, faça os cursos que hoje em dia a Funenseg tem, a FIA tem, outras faculdades têm. São da maior importância para você ter noções de contabilidade, noções de marketing. Quer dizer, estude, 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 estude. Não pare de estudar nunca. Porque se você parar de estudar, no mundo moderno você vai ser comido vivo em 2 meses. Vai chegar alguém que sabe mais e toma o seu lugar. A primeira vez que eu ouvi falar na ANSP foi quando a ANSP foi fundada. O Rafael Ribeiro do Vale um dia entrou no meu escritório e disse: estamos fundando uma academia de seguros. Você quer fazer parte dela? Eu não me lembro por que razão naquele momento eu disse que não. E não fiz parte, eu não podia ter sido sócio fundador da ANSP, não fui. Levei até algum tempo para entrar na ANSP. Quem me colocou na ANSP foi a Cristina Roncarati, que já era da ANSP, me convidou para ser. E eu revi minha posição e topei ser da ANSP. E hoje em dia eu acho que a ANSP tem um papel muito importante no mercado, muito importante. Ela começou, ela estava mais interessada em fazer o prêmio ANSP, aquela coisa toda, que era muito bom, não tenho nada contra, nem acho que está errado. Tinha uma festa maravilhosa uma vez por ano, mas a ANSP não tinha uma consistência de academia, quer dizer, ela não tinha um trabalho de estudo, de divulgação, de aprofundamento das relações envolvendo o negócio seguro. E acho que a ANSP hoje em dia tem isso. Tem isso e está cada vez mais fazendo isso bem feito e de forma cada vez mais profissional. Então, eu acho que hoje a ANSP tem um peso importante no mercado, por isso, quer dizer, ela não é uma organização de seguradores, de corretores, de técnicos, de advogados, disso ou daquilo, quer dizer, ela é uma associação, ela é uma academia que congrega todas as áreas envolvidas com o negócio de seguro, direto ou indiretamente. E isso abre a possibilidade de uma troca de informação, de uma acumulação de conhecimentos muito importante para o mercado inteiro. Então, eu hoje em dia tenho o maior orgulho de participar da ANSP e mais ainda de ser o presidente do Egrégio Conselho da ANSP.